primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Aliás, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21, diz assim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 21, diz assim: Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Vamos ler juntos? Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos e nós te louvamos por tua palavra lida aos nossos corações. E queremos te pedir, ó Deus amado, que a tua palavra ela fique gravada na nossa mente, gravada no nosso coração e produza da parte do Senhor o fruto que o Senhor assim desejar. Amém. Fala com cada servo, cada serva do Senhor que aqui se encontra. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, e o povo de Deus diz amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu gostaria muito de parabenizar os irmãos que estão aqui nesta manhã. E sobretudo os irmãos que estão aqui com seus filhos, com suas filhas. Nós vivemos um tempo, vivemos uma época em que as coisas espirituais são deixadas em segundo plano. Vivemos numa época em que o hedonismo, a busca pelo prazer, a busca pela satisfação, ela às vezes domina mais do que deveria. Não que nós não devamos ter prazer na vida, né? Eu acho que faz parte da existência ter momentos prazerosos. Há momentos em que a gente deve sentar, comer uma boa comida, estar ao lado de uma boa companhia, ao lado de uma pessoa que a gente ama. Há momentos em que a gente deve desfrutar da natureza que Deus criou. Não é verdade, irmãos? Como é bom a gente ter esses momentos prazerosos. Mas a nossa sociedade vai colocando na contemporaneidade algumas coisas nos seus devidos lugares, invertendo aquilo que é de Deus. A palavra de Deus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nós vivemos uma época em que a gente acrescenta tantas coisas e vai deixando um pouco de lado a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã. Então eu gostaria muito de parabenizar os irmãos que estão aqui pela manhã e quero incentivá-los a regressar à noite, separar o domingo. A palavra domingo, o domingo é muito importante para o povo cristão, porque o domingo é dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. É o tempo que a gente tira para tirar o pé do acelerador, para pausar um pouco com as preocupações da vida, para estar em família, para meditar na palavra, para digerir aquilo que a gente ouviu enquanto congregação reunida. Nós estamos aqui nesta manhã como uma congregação de Deus. Nós estamos congregados em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente.
Todos creem nisso, digam amém. Amém. Então, irmãos, eu insisto e parabenizo a cada irmão e a cada irmã que está voltando de um período de férias, período de lazer, de praia, né? Coisa boa, mas eu quero insistir que os irmãos devam cultivar isso. Sobretudo, meus amados irmãos, para aqueles irmãos e irmãs que ainda têm filhos, que têm que educar os seus filhos. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que ele deve andar, porque quando ele envelhecer, jamais esquecerá dele. Mas se nós esquecemos, como vamos ensinar? Né? Nós estamos diante de um texto, meus amados irmãos, que retrata um dos momentos mais críticos de Israel. Um momento tão crítico que Deus não falava. Ou Deus não falava, ou o povo não ouvia. Das duas, uma. Deus não se manifestava, Deus não falava, ou o povo não estava ouvindo Deus. Aquele momento, esse momento do texto bíblico, estou situando os irmãos no texto bíblico, ele era tão crítico, que havia uma corrupção do sacerdócio. E olha, meus amados irmãos, que a linhagem sacerdotal, ela era algo de suma importância. Eli era sacerdote e seus filhos, pela linhagem, eram sacerdotes juntamente com Eli. Mas havia uma corrupção do sacerdócio, que o povo, ao invés de ser abençoado, o povo estava sendo amaldiçoado. Tanto é que nos capítulos mais à frente, numa batalha, o inimigo de Deus vai levar a arca da aliança. E por causa dessa derrota, por causa dessa decepção, por causa desse pacto tão profundo, Eli vem a falecer. Mas isso tudo é um processo. É um processo de deteriorização espiritual do povo e das famílias do povo de Deus, cuja família do sacerdote Eli, neste momento, ela é uma figura emblemática, ela é uma figura representativa de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas, meus amados irmãos, quando a gente olha para o nascimento de Samuel, a gente vê algo interessante. Nascimento de uma criança. Quem era Ana? Ana, se você voltar ao capítulo 1, vamos voltar ao texto bíblico? Se você voltar ao capítulo 1, o texto 9, versículo 9 do capítulo 1, acompanhe na sua Bíblia. Quem tem Bíblia, abra aí ou acesse a sua Bíblia. O versículo 9 diz assim do capítulo 1: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura da alma, orou ao Senhor e chorou, e fez um voto ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados
e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Se não estão entendendo a história, Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E porque ela não podia ter filho, Eucana, o seu esposo, ele trouxe para junto de si uma concubina. Na lei de Israel era permitido. Na lei de Israel. Mas Eucana também era sacerdote. E como sacerdote, ele deveria aprender a esperar em Deus e obedecer a Deus, como fez o velho sacerdote pai de João Batista, cuja mulher também era estéril, e ele esperou até a velhice, até que Deus lhe deu um filho, que foi João Batista. Então, Eucana tinha que esperar. Como sacerdote, ele tinha que aprender a ouvir Deus. Então, essas figuras de imagem refletem um pouco como estava a espiritualidade do povo e como estava a espiritualidade da liderança do povo, como estava a espiritualidade de todos. As pessoas queriam resolver as coisas com as suas próprias mãos, do seu próprio jeito, mas havia uma mulher atribulada que queria ter um filho. Irmãos, é interessante que quando a gente olha para o nascimento de Samuel, nós lembramos que nos mais diversos momentos críticos da história do povo de Deus, Deus enviou uma criança. Deus enviou uma criança. Quando o povo estava no cativeiro, Deus fez nascer um menino. Todos os meninos foram mortos, mas aquele não. Ele foi levado para a casa de Faraó e foi ser filho adotivo da filha de Faraó e depois se tornou o libertador do povo de Israel. Quando a gente olha, meus amados irmãos, para Isaac, que foi dado a Sara, Jacó e Esaú a Rebeca, José a Raquel, Samuel a Ana, João Batista, e Jesus a Virgem Maria. Sempre que uma criança vem ao mundo, é como se fosse uma mensagem de Deus nos dando uma oportunidade de fazer a história diferente a partir de então. Amém, irmãos? Sempre que uma criança vem ao mundo, é uma grande oportunidade. Uma criança simboliza tudo isso, meus amados irmãos. Simboliza um novo, simboliza esperança, simboliza futuro. Simboliza tanta coisa significativa. Uma nova história. Quando a gente olha para a figura de Samuel, a gente aprende que com Samuel, Deus está construindo uma história abençoada. Aliás, esse foi o tema da mensagem de domingo à noite, quando muitos irmãos vieram aqui à frente, quando eu fiz comparação entre a família de Samuel e a família de Eli e seus filhos. Quantos lembram disso domingo à noite? Digo amém. Vários irmãos ouviram essa mensagem. E a mensagem, o tema foi exatamente esse: construindo uma história, ou uma vida, ou uma família abençoada. Vamos falar juntos o tema desta manhã, que foi o mesmo domingo passado: construindo uma história de vida ou de família abençoada. Quantos querem construir uma história de vida abençoada? Digam amém. Amém. Você deseja construir uma história de vida abençoada? Você deseja construir uma história de família abençoada? É isso que você deseja? Vire para a pessoa que está ao seu lado nesse momento, por favor, e fale para ela assim: o que é necessário para que a gente possa construir uma história de vida e de família abençoada? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Fale para ela: o que você acha? O que deve ser? O que devemos ter? O que é importante para que a gente possa construir uma história de vida? Fala com a sua esposa, ele já quer ouvir isso de você.
Fala pro seu marido, dá um toque nele aí, ó. Acorda aí, marido. Né? Tá igual eu tiro dormindo na janela. Né? Acorda o varão aí. Amém? Todos já conversaram? Já? Quantos querem construir ou educar filhos abençoados? Digam amém. Quantos querem ter um casamento abençoado? Digam amém. Todos nós queremos, né? Todos nós. Uma vez eu falei assim isso no auditório, né? E havia muita gente solteira, né? E eu falei assim: quantos querem construir um casamento abençoado? Aí uma jovem que estava uns 15 anos orando, né? E levantou a mão: pastor, o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? Mas quantos querem construir? Não foi boa, né? Foi ruimzinho. Mas quantos querem construir um casamento abençoado? Digam amém. Amém? Quantos irmãos e irmãs estão solteiros aqui no auditório? Levanta a mão. Não fica com vergonha não, irmão. Ninguém vai pesar só. Quantos solteiros? Levanta a mão aí. Adultos, jovens, adultos. Levanta a mão. Agora, olha um para o outro, olha no redor. De repente, vê para mandar a mensagem, aquela. Né? Muito bem. Mas como construir? Se a gente olhar para a vida de Samuel, vamos para o capítulo 3. Vamos para o capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Vamos achar, digam amém. Capítulo 3 diz assim, olha: entretanto, verso 1, o menino Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. Interessante, meus amados irmãos, eu não quero fazer uma interpretação tipológica, né? Meramente tipológica, mas esse momento da vida do próprio sacerdote reflete um momento da vida do povo. Pode pagar essa aqui também, estou bem. Reflete um momento da vida do povo. Vamos ler juntos o texto bíblico. Sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. Esse versículo, como eu disse, não quero fazer uma interpretação tipológica, mas ele, de certa forma, nos remete à letargia espiritual daquele momento, a letargia espiritual do povo, e não somente a letargia espiritual, né? O que é a letargia? É aquele comodismo, aquela passividade adoecedora, aquela inatividade, aquela não operosidade. Se nós abrirmos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele começa ali dizendo: sempre dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. E Paulo diz: da operosidade da vossa fé e do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá na primeira carta, capítulo 1 dos Tessalonicenses, Paulo ressalta a operosidade. Nesse momento, o autor bíblico não ressalta a operosidade. Ele ressalta que sucedeu naquele tempo que, estando ele deitado no seu lugar, e aí vem uma glosa, uma palavra explicativa. Ora, os seus olhos começavam já a escurecer. Irmãos, queria dizer algo muito importante para os irmãos. Quando nós estamos letárgicos, quando nós não somos operosos, quando nós somos inativos na obra do Senhor, nós podemos entrar em um processo de adoecimento.
Nós podemos entrar num processo em que nós perdemos a visão das coisas espirituais. Nós perdemos a visão do reino. Nós passamos a enxergar as coisas por uma outra ótica que não é mais a do Espírito. Isso é muito importante nós refletirmos nessa manhã. Seria muito importante cada um de nós colocar um termômetro em nossas vidas e verificar o quanto nós estamos letárgicos ou não, o quanto nós somos operosos ou não, e o quanto nós perdemos a visão do primeiro amor, a visão do serviço, a visão da obra. Se você fizer uma análise crítica de si mesmo, qual nota você daria para o seu nível de operosidade? Se você fizesse uma avaliação clara e objetiva de si mesmo, qual o grau de miopia espiritual que você atribuiria a si mesmo? Isso é muito importante, porque era assim que o povo estava. Mas algo acontece diferente. No versículo que nós estamos lendo ali, o versículo 3 diz assim: e ainda não se levantando, não se havendo apagada a lâmpada de Deus, ainda, olha só, irmão, outra, não quero ser novamente uma pessoa que está fazendo uma leitura tipológica, viu, pastores aqui presentes? Mas essa palavra, vamos ler juntos. E ainda não se apagando a lâmpada de Deus. E estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, a lâmpada ainda não havia se apagado de Deus, o candelabro ainda estava aceso, e na verdade deveria estar, e deve estar. A luz do candelabro não pode se apagar, mas o texto diz ali, ainda não havendo se apagar, havia Samuel. Esse texto vai inserir Samuel como sendo um elemento diferencial. No apagar, ou antes que as luzes se apaguem, há Samuel ali. Antes que a escuridão aconteça de forma mais amplificada, há um menino, e Samuel é um menino. Há Samuel ali. Como é que estavam as luzes espirituais da sua vida? Há um Samuel, há uma esperança. Se não há, não tem como construir uma história abençoada. Se não há um Samuel, a história de derrota, a história de apostasia, a história de letargia e de cegueira espiritual seria um processo deteriorante. Quantos irmãos estão acompanhando o meu raciocínio? Digam amém. Amém. Está acompanhando? Então, pastor, como é que Samuel se converte nessa figura emblemática? Quais são os atributos que Samuel tem? Quais são as posturas que ele assumiu? Quais são os comportamentos que ele empreendeu para que a partir dele se construísse uma nova história? Então, em primeiro lugar, para construir uma história de vida, de família, de igreja abençoada e de sucesso, é preciso desenvolver um ouvido atento. É preciso desenvolver um ouvido atento. Amém, irmãos? Vamos ler juntos o versículo em diante, que diz, o 4. O Senhor chamou Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. E correndo a Eli disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar,
a Samuel pela terceira vez, ele se levantou, se foi até Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então vamos ler juntos, irmãos, o versículo 8, vamos ler juntos, respeitando a pontuação. O Senhor, pois, a chamar Samuel pela terceira vez, e ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino, pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel, vamos ler juntos, irmãos? Ao que respondeu, no versículo de número 10. A mídia me acompanha. Vamos ler juntos? Depois veio o Senhor, parou e chamou como de outras vezes: Samuel, Samuel. Que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Irmãos, se nós queremos ter uma vida espiritual abençoada, se nós queremos ter uma vida familiar abençoada, nós precisamos aprender a desenvolver ouvidos atentos. Ouvidos atentos. E discernir a quem nós escutamos. Minha esposa costuma dizer que eu tenho uma memória prodigiosa. E eu tenho mesmo, irmão. Se você me prometer levar para almoçar e não levar, eu vou ficar lembrando daqui um tempão, irmãos. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer. Se você prometer, lascou. Mas eu lembro que no ano de 91, quem é que nasceu depois de 91? Levanta a mão. Aqui, peraí. Você nasceu depois de 91, filho? Você nasceu quando, menino? 94? Gente, no ano que você nasceu, eu já estava pastoreando. Dependendo do mês, eu já era pastor. No ano de 1991, eu fiz um treinamento para ir para o campo missionário, pela Junta de Missões Mundiais. Nós éramos voluntários. E aí eu lembro que num dos treinamentos, nós tínhamos 3 líderes. Eu tinha um líder A, o colega tinha um líder B, o outro colega tinha um líder C. E nós ficávamos no fundo do paredão, e aqueles 3 líderes perfilados, falando, e nós com os nossos olhos vendados, tínhamos que ouvi-los. E não somente ouvi-los, mas seguir a orientação do que eles falavam. Mas só que a tarefa não era só essa. Além dessa tarefa, havia outro grupo de alunos, de colegas, que enquanto os líderes falavam, eles falavam um monte de coisas, as mais aleatórias, e às vezes contrárias àquilo que o líder falava. E aquele liderado que conseguisse, no meio de muitas vozes, discernir a voz do líder e chegar no alvo primeiro, ganhava aquela gincana. Mas não era fácil, porque os nossos olhos estavam vendados. Nossos olhos. Irmãos, no mundo contemporâneo, nós temos pelo menos 3 vozes que tentam nos afastar da voz do Senhor. Nós temos a voz do mundo. O evangelista João diz na sua carta: não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. O mundo passa, e a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós ouvimos
A igreja ouve o mundo. A igreja escuta mais o mundo. Tem coisas às vezes mais mundanas dentro da igreja do que de evangelho. Então o mundo é uma voz que nós devemos discernir e ter cuidado. Uma outra voz que nós devemos discernir é a voz do eu. O nosso eu. A Bíblia diz que o eu, que Paulo chama de carne, luta contra o espírito. Muitas vezes nós estamos ouvindo a voz do eu e não a voz de Deus. João Batista ouvia a voz do Senhor. Ele dizia: importa que eu diminua e ele cresça. Então nós temos essas duas vozes, a voz do mundo, a voz do eu, mas nós também temos as vozes das trevas. O apóstolo Paulo coloca isso muito claro na sua carta aos Efésios, quando ele diz que nós vivíamos segundo o príncipe da potestade do ar e éramos filhos da desobediência. A quem nós estamos ouvindo? Se nós queremos ter uma vida espiritual, uma vida familiar, uma vida pessoal abençoada, nós precisamos desenvolver ouvidos atentos, espiritualmente falando, e ouvir a voz de Deus. Quantos irmãos estão entendendo isso? Digam amém. Ouvir a voz de Deus. O problema é que nós nos acostumamos com o culto, nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos. Pregar em eventos fora da igreja, irmão, para mim, que sou pastor, muitas vezes uma tarefa inglória. Inglória. Porque eu sei que muitos crentes que estão ali não estão atentos, estão desligados, estão pensando em muitas coisas. Quando a gente vem à igreja, é preciso que nós estejamos atentos para ouvirmos a voz de Deus. Deus está falando com você. Não é o pastor. Deus está falando pela palavra dele, pelo Espírito dele. Samuel viveu uma vida diferenciada, construiu uma história abençoada, porque Samuel aprendeu a desenvolver ouvidos atentos, atentos para Deus. Mas em segundo lugar, Samuel também viveu uma vida diferenciada, construiu uma história abençoada, porque Samuel desenvolveu uma disposição para servir. Texto que nós lemos no versículo de número 9 não. Vamos ler a partir do versículo de número 4, mais uma vez, por gentileza. Versículo 4 diz assim, leia comigo: o Senhor chamou Samuel. Samuel, ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui. E correndo a Eli, disse: não deixou os irmãos esse versículo? E correndo a Eli, disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Irmãos, veja bem, qual é o ponto que está nessa construção frasal aí? Qual é o ponto que está finalizando esse período? É um ponto de interrogação? É um ponto de exclamação? Ou é um ponto? Se fosse um ponto de interrogação, a nossa entonação deveria ser assim, olha, e correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Ele estaria questionando, querendo saber. Mas não há uma interrogação ali. Ali é um ponto. Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Estou aqui porque você me chamou. Estou aqui porque estou disposto a servir. Estou aqui pronto. Como diz o Marcelo, nosso irmão Marcelo PRF, né? Quando eu falava com ele: Marcelo, ele pronto e em condições de. Pronto e em condições de, na linguagem militar, ou quem tem algum relacionamento, né, com as corporações militares, pronto em condições de. Manda dá a sua ordem.
dá o comando, porque eu estou pronto e em condições de. Então, aquele jovem de 12 anos, ele não só desenvolveu ouvidos espirituais para ouvir o Senhor, mas ele também desenvolve uma disposição para a obediência. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ser um filho que construa uma história abençoada? Desenvolva a obediência. Aliás, obedecer e honrar pai e mãe, este é o primeiro mandamento com promessas. O primeiro mandamento com promessas. Irmãos, não adianta nada, preste atenção, não adianta nada nós supostamente desenvolvermos ouvidos sensíveis e atentos para o Senhor, se nós não temos disposição para obedecer. É um paradoxo. Alguma coisa não está no lugar. Se eu quero desenvolver ouvidos atentos para ouvir o Senhor, não é para o meu deleite intelectual, não é para o meu crescimento teológico, não é para aumentar a minha sapiência bíblica. Se eu estou disposto e quero inclinar o meu ouvido para ouvir a Deus, eu tenho que estar disposto a obedecê-lo. Porque se eu não obedeço, mesmo ouvindo, a coisa é mais grave. Porque se eu desobedeço, não entendendo e não ouvindo, eu pego por ignorância. E isso acontece muito, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: pecas não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando nós não conhecemos a voz de Deus, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós podemos pecar mais. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus e vamos na direção contrária, a gente entra no barco. O barco naufraga e nós somos tragados pelo peixe. Foi como aconteceu com Jonas. O Senhor disse para Jonas: levanta-te e vai para Nínive e prega contra ela. A Bíblia diz que Jonas se levantou, foi na direção contrária, pagou a passagem, entrou no barco. E o barco, lá no meio do mar, começou a afundar. E começaram a jogar tudo fora. E Jonas disse: não, olha, o que está acontecendo aqui é porque tem vacilão no meio de vocês. E esse vacilão sou eu sou obedecido a Deus. Eu sou servo de Deus, eu estou obedecendo a Deus. Não joguem mais nada no barco, não, porque não vai adiantar. Joguem a mim. Jogaram Jonas no mar. E ele foi tragado. Não quero ser metafórico demais, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você pode ser tragado pelas profundezas da terra quando você ouve, discerne, mas não obedece. Mas se nós queremos construir uma história diferenciada, nós temos que ouvir e obedecer. Ok? Amém, irmãos? Ouvir e obedecer. Finalizo a minha reflexão colocando mais um ponto. Sei que a hora avança e você lembrou daquele convite para o almoço, né? E vai, enfim, se redimir nesse dia, né? Vamos ver o capítulo 3, versículo 19 e 21. Capítulo 3, 19 e 21 diz assim o texto. 19 e 21. Samuel crescia e o Senhor era com ele. E não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. Vamos ler 2 versículos, irmãos. 2 versículos que são assim, bem interessantes. O versículo 2, 28 e o versículo 3. Aliás, 2, 28 e o capítulo
capítulo 3, 19. Primeiro 2, 21. Não é 28 não, é 21. 2, 21. Vamos ler juntos? Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Então, coloque aí, sublinhe, marca texto. O menino Samuel crescia diante do Senhor. Mas no capítulo 3, o versículo 19 diz assim: Samuel crescia e o Senhor era com ele. Samuel crescia e o Senhor era com ele. Meus amados irmãos, existe um abismo muito grande entre nós crescermos na igreja e o Senhor ser conosco. Os filhos de Eli cresceram no templo. Os filhos de Eli conheciam o templo. Os filhos de Eli conheciam cada recôndito, cada côvado, cada metro, cada esconderijo do templo. Mas o Senhor não era com eles. Eles não tinham piedade, não tinham vida com Deus. Ouviam mais o mundo, ouviam mais o seu ventre, os seus apetites. Samuel era diferenciado. Primeiro, porque Samuel aprendeu a desenvolver ouvidos atentos espiritualmente. Segundo, porque Samuel, em consonância com esses ouvidos, aprendeu a desenvolver uma disposição obediente. Mas, em terceiro lugar, Samuel desenvolveu uma vida de piedade. O texto bíblico diz que, no versículo 19, Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beerseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela sua palavra. Vida com Deus é mais do que vida no templo. Vida com Deus é mais do que atividade, é serviço. Que o Senhor, a sua infinita misericórdia, olhe para mim e olhe para você nesta manhã com um profundo olhar de misericórdia e nos abençoe para que possamos ter ouvidos espirituais, disposição para obedecer e atitude para viver piedosamente. Curva a sua fronte para orar ao Senhor. Curva a sua fronte para falar com Deus. Curva a sua fronte. Querido Deus e soberano Pai celestial, graças te damos nesta manhã por estarmos na tua casa. Mas já te pedimos, atrai-nos novamente, logo mais, para continuar esse exercício espiritual de buscar ouvir a tua voz. Atrai-nos para congregarmos aos pés de Cristo Jesus como igreja e aprender a ouvir com disposição de obedecer e viver piedosamente. Abençoe a vida dos meus irmãos e a minha vida neste sentido, a vida de cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.